Jesus revelou o segredo para ser forte e resiliente na vida. Você já se sentiu fraco, cansado e sem forças para lutar, como se as tempestades da vida fossem grandes demais para você suportar? E se eu te dissesse que existe um segredo que Jesus revelou para sermos fortes e resilientes na vida? É uma verdade oculta nas Escrituras, uma chave que a maioria dos cristãos nunca descobriu. E é por isso que muitos vivem uma vida de derrota, sem propósito e sem a força que Deus promete para aqueles que creem. Mas hoje, vamos desvendar esse mistério. Vamos mergulhar nas profundezas da palavra para encontrar a chave que te liberta da fraqueza. Porque a sua vitória sobre os desafios da vida está mais perto do que você imagina. O primeiro segredo é que a sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, mas a sua maior oportunidade para a glória dele, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa e a sua força se manifesta em sua vida. Pense na história de Paulo, que clamou a Deus para que o seu espinho na carne fosse removido, mas Deus respondeu que a sua graça era suficiente e que o seu poder se aperfeiçoaria na fraqueza de Paulo, dando a ele a força que precisava. O segundo segredo é que a sua resiliência não é uma habilidade humana, mas um fruto do Espírito Santo em sua vida, e a sua capacidade de se levantar depois de uma queda é um testemunho do poder de Deus em você. A resiliência é a sua capacidade de se curar, de se levantar e de continuar a jornada mesmo depois de uma grande perda ou de uma grande decepção, porque você sabe que o Espírito de Deus está em você te dando forças para seguir. O terceiro segredo é que a sua força não está em sua própria capacidade, mas na sua total dependência de Deus. Porque é quando você se esvazia de si mesmo que Deus te enche com o seu Espírito e te capacita a fazer o que é impossível para o homem. A dependência de Deus é o caminho para a verdadeira força, porque é quando você para de lutar com as suas próprias forças que Deus assume o controle da sua vida e te leva a um novo nível de vitória. O quarto segredo é que a sua vida é um campo de batalha espiritual e que a sua força e a sua resiliência são armas que você tem para lutar e vencer o bom combate da fé e para destruir as fortalezas da dúvida e da incredulidade em sua vida. Pense na história de Davi, que lutou contra um gigante com apenas uma funda e uma pedra, porque a sua força não estava na sua arma, mas na sua fé em Deus. A sua fé o capacitou a lutar e a vencer o seu maior inimigo. O quinto segredo é que a sua fé é a sua maior fortaleza, porque é através da fé que você acessa o poder de Deus, e a sua fé te dá a certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas em sua vida. A fé é a sua âncora em meio à tempestade, a sua luz em meio à escuridão e a sua força em meio à fraqueza. E é por isso que a sua fé é o seu maior segredo para ser forte e resiliente para toda a sua vida. O sexto segredo é que a sua identidade em Cristo é a sua maior segurança, porque quando você sabe quem você é, Deus, você não teme o que o inimigo diz sobre você e você não se abala com as circunstâncias da vida. Você é filho amado de Deus, herdeiro do céu e co-herdeiro com Cristo. E essa verdade é a sua maior fonte de força e de resiliência. E é por isso que você é mais que vencedor em tudo que você fizer e em tudo que você passar. O sétimo segredo é que a sua vitória já foi conquistada na cruz. E o seu papel é se apropriar da vitória de Cristo e lutar o bom combate da fé e viver a vida de propósito que Deus te chamou para viver. Jesus venceu a morte, o inferno e o pecado, e a sua vitória é a sua vitória. E é por isso que você é mais que vencedor em tudo o que você fizer e em tudo o que você passar na sua vida. Vamos mergulhar ainda mais. E se o seu maior pensamento de fraqueza for na verdade a sua maior oportunidade para a vitória, e se a batalha que você está travando em sua mente for a preparação de Deus para um grande testemunho. Pense na história de José, que foi traído, rejeitado e vendido, mas cada um desses eventos, cada uma dessas perdas, foi um degrau para que ele se tornasse o governador do Egito e salvasse a sua família da fome e de uma grande tragédia. Sua vida pode se tornar um testemunho de superação e a sua jornada pode se tornar uma luz para aqueles que ainda estão presos na escuridão, sem esperança e sem a força que Deus promete para aqueles que creem em Jesus. Se esta mensagem está falando ao seu coração, comente: eu sou mais que vencedor. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança e de transformação para que mais vidas sejam tocadas. E que a luz de Deus brilhe mais forte em sua vida. Permita-se ser moldado, permita-se ser transformado. E lembre-se que, assim como o oleiro não desiste do barro, Deus nunca irá desistir de você. Mesmo que o processo seja doloroso ou quebrado, o seu Deus tem o controle de tudo. A verdadeira jornada da fé não é perfeita, mas é marcada pela persistência, pela esperança e pela certeza de que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, até o dia de Jesus Cristo. É hora de você deixar para trás o que te prendeu na escassez. É hora de você buscar o verdadeiro avivamento e é hora de você se reconectar com a sua essência
a essência do seu novo nascimento, onde a prosperidade é uma dádiva. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de se arrepender e não tenha medo de se render completamente a Jesus, porque Ele está de braços abertos, pronto para te receber de volta e te dar a vida que você sempre desejou e anelou. Sabe, o maior erro que podemos cometer é viver uma vida de aparências, uma vida religiosa sem o poder do Espírito, e nos contentar com uma fé superficial que não nos leva a lugar nenhum, apenas nos prende. Vamos atravessar as camadas mais ocultas do nosso coração e descobrir o que realmente se esconde por trás das máscaras, por trás das decepções e por trás das feridas que ainda não foram curadas. E vamos clamar por uma verdadeira transformação em todas as áreas. A sua história pode inspirar outras pessoas, a sua jornada pode ser um testemunho de vida, e a sua fé pode se tornar uma luz para aqueles que ainda estão presos na escuridão, sem esperança e sem propósito. Portanto, não ignore estes sinais. Não ignore o chamado de Deus para a sua vida. E não ignore o sussurro do Espírito Santo, porque Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo, mais íntimo e mais real com o Pai, o grande arquiteto do universo. Pense na parábola da figueira, onde o dono da vinha esperava por frutos, mas não encontrava nada, e a sua vida, se não for transformada, se tornará como uma árvore estéril que ocupa espaço e não produz nada para o reino de Deus. Que você não seja como essa figueira, mas que a sua vida transborde em frutos de justiça e amor, frutos de perdão e frutos de um verdadeiro arrependimento que demonstra a sua nova identidade em Cristo. A jornada de fé é como a história de Ruth, que se apegou à sua sogra e a um povo que não era seu, e no final foi abençoada e se tornou parte da linhagem de Jesus, o Salvador do mundo. Da mesma forma, sua escolha por uma vida em Cristo pode parecer estranha para o mundo, mas é a sua entrada para a maior bênção, o maior privilégio e a maior honra que um ser humano pode ter. As dificuldades que você enfrenta não são o fim da linha, mas uma oportunidade para sua fé ser testada e fortalecida, e para sua perseverança ser comprovada diante do céu e da terra, mostrando que você é um verdadeiro filho de Deus, e se o não que você tem recebido for a resposta mais importante para o seu futuro. E se a porta que se fechou for um livramento para algo que te afastaria da sua verdadeira missão, da sua verdadeira essência, portanto, mantenha os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. E não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e confie que Ele tem o melhor plano para a sua vida, e Ele irá te conduzir em triunfo. O maior milagre que pode acontecer na sua vida não é a cura de uma doença ou a provisão de uma necessidade, mas a transformação do seu coração, a sua libertação da escravidão do pecado e o seu novo nascimento. E se o choro que você tem derramado em secreto for a semente da sua vitória, e a rejeição que você sentiu a porta para sua aceitação no coração de Deus, onde a sua identidade está firmada, que você possa se lembrar em cada desafio que a sua identidade não está no que você faz, no que você tem, ou no que as pessoas dizem sobre você, mas no que Jesus fez por você na cruz e na sua nova vida em Cristo. Chegou a hora de você tomar uma decisão, chegou a hora de você se posicionar, e chegou a hora de você declarar que a sua vida pertence a Deus e que você não vai mais negociar a sua fé. E se a sua ansiedade e o seu medo forem o convite para você soltar o controle e confiar plenamente em Deus, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você, e Ele fará a sua vontade. A Bíblia diz que o oleiro nunca desiste do barro, e mesmo que o vaso se quebre, Ele o refaz em suas mãos, mostrando o seu amor incondicional e a sua capacidade de transformar o que está quebrado. Que você permita que o oleiro da sua vida te molde, que Ele te refaça, e que Ele te transforme em um vaso de honra, para a glória de Deus Pai. O seu passado não define quem você é, mas a graça de Deus, a sua misericórdia e a sua nova vida em Cristo te dão um novo começo, uma nova chance e uma nova esperança. Não se prenda ao que ficou para trás, mas corra a carreira que lhe está proposta e siga em frente com fé, com coragem e com a certeza de que a sua vitória já foi conquistada na cruz. O seu testemunho de vida, com todas as suas lutas e vitórias, pode se tornar uma ferramenta nas mãos de Deus para tocar e transformar outras vidas, mostrando que a fé é real e que o novo nascimento é possível. Que você não se cale, mas que o seu coração transborde com o que Deus fez em sua vida e que você possa compartilhar a sua história com a sua família, com seus amigos e com todos que precisam ouvir a verdade. A vida é como um jardim, e se você não cuidar do solo do seu coração, as ervas daninhas da amargura, do medo, da dúvida, da religiosidade vão sufocar as sementes da fé e impedir o seu crescimento espiritual. Portanto, cuide do seu jardim, regue-o com a palavra de Deus, e ore para que o Espírito Santo mantenha livre de tudo que possa te afastar da presença do Pai, e que a sua vida produza frutos em abundância. Se esta mensagem te tocou e você quer se aprofundar nessa jornada de fé,
Se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e para que você continue recebendo mensagens de esperança, de fé e de propósito. Que a luz de Deus continue iluminando seus passos, que o seu amor transborde em seu coração e que a sua graça e misericórdia te alcancem e te transformem, dia após dia, para a glória do seu santo nome. Que você possa, de hoje em diante, não apenas viver uma vida de aparência, mas uma vida de verdade, uma vida de propósito e uma vida que demonstra o poder de Deus em sua nova jornada. E lembre-se, você não está sozinho, pois o Espírito Santo é o seu guia, o seu consolador e o seu melhor amigo, pronto para te ajudar, pronto para te guiar e pronto para te sustentar em cada passo do caminho. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer para que o mundo possa ver a Cristo em você. Que você seja abençoado em sua jornada e que a sua vida seja um testemunho vivo do que o novo nascimento pode fazer para que o mundo possa ver a Cristo em você.